quando aqui no versículo 27, profecia, quando ele começa aí no versículo 24 do capítulo 14, a profecia contra os assírios. Aí no versículo 27 ele diz assim, ó, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isso é muito interessante, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Essa é uma mensagem muito importante para nós, porque a gente sempre se pergunta aqui, profetizou, vai se cumprir, falou, vai se cumprir. E essa passagem que fala decisivamente aqui que o Senhor determinou, quem, pois, invalidará? Quem tem poder para invalidar aquilo que Deus determinou que vai ser? Quem, pois, pode ter. Quem tem poder neste mundo para dizer que uma coisa que Deus disse que ia ser, não ia ser? Né? Não seria aquilo que Deus disse que seria. Então, determinou o Senhor, quem, pois, o invalidará? E ninguém. Ninguém. A palavra de Deus ela é eterna e permanece para sempre. Não se invalida a palavra de Deus. Jamais. Jamais. O Antigo Testamento ele não está invalidado. Jesus Cristo não invalidou o Antigo Testamento. A questão do Antigo Testamento é que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós colocamos os óculos do Evangelho, os óculos do Novo Testamento, para poder entender e enxergar o Antigo Testamento. Mas invalidado ele não foi. A palavra de Deus não se invalida. O que Deus determinou vai se cumprir. O que Deus determinou há 4.000 anos atrás vai se cumprir. E isso é, de certa forma, para todos nós, uma esperança. Sim, é uma esperança para nós. Mas para aqueles que perecem, Para aqueles que perecem, para aqueles que querem permanecer na rebeldia, para aqueles que querem permanecer avessos à vontade de Deus, é dor, é sofrimento. Porque automaticamente rejeitar, e nós vamos ver aqui, rejeitar a palavra de Deus é dar as costas para Deus. É dar as costas para o próprio Deus. Quando você invalida, quando você tenta invalidar a palavra de Deus, você está tentando, você está indo contrária à vontade de Deus. Quem foi que tentou invalidar a palavra de Deus? Satanás. Quando, Laura? Mas teve um momento em que ele tentou invalidar a palavra de Deus. Quando tentou Eva. Quando tentou Eva. Quando ele disse, não, de forma alguma Deus fará isso. E de certa forma, vocês é que os seus olhos é que vão se abrir. Então, a verdade que aconteceu foi que ele tentou invalidar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se invalida. Então, eu tenho sempre muito medo quando alguém ler o texto, ler a palavra de Deus e tenta dizer, olha, mas não é assim não, vocês são muito radicais. Né? De forma nenhuma vai morrer, Deus ama isso. Que mal tem nisso? Né? Então, essa foi a mesma expressão que Satanás utilizou. E de outra forma, Satanás também tentou, mas agora não tentando invalidar a palavra de Deus, como Deus falou na tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, ele não tentou somente invalidar a palavra de Deus, ele tentou pela própria palavra de Deus. Olha, não diz a palavra isso e isso, faz isso. Né? Já foi de outra forma. Entretanto, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, Jeremias diz lá na frente que Deus vela pela sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus vai se cumprir, independente de nós. Independente do que nós estamos fazendo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Recentemente eu estava vendo um documentário, não lembro muito bem do que se tratava. Lembro que foi um ateu. E os ateus ele têm uma linha de pensamento muito interessante. Eles dizem que Deus ele existe pela necessidade do homem de ter alguma coisa
para colocar a sua culpa. Então o homem, ele inventou Deus, né? Se excluísse o homem, obviamente, Deus deixa de existir. Se eliminas o homem da face da terra, automaticamente Deus deixa de existir pelo pensamento ateu. E vários filósofos vão nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento, e diz que o homem, que Deus só existe por invenção ou por criação do homem, ou a necessidade do homem de lançar fora os seus pecados, lançar sobre alguém, sentir-se perdoado, um estado de êxtase e tal. E é tanto que o Kant, o filósofo, vai dizer que a religião é o ópio do povo. Por que é o ópio do povo? Porque é a droga do povo. A pessoa, uns se drogam, outros bebem, alguns vão para a igreja. Ele chama de o escape. Coloca a igreja como escapismo. Infelizmente, e de certa parte, ele estava correto, porque muita gente usa a igreja como escapismo. E, na verdade, e outros deveriam utilizar não como escapismo, mas como escapismo do inferno. Escapar do inferno, eu tenho que seguir a Jesus Cristo. Mas, infelizmente, para muitos, a igreja acaba se tornando mesmo o ópio. É como se fosse uma droga. Isso se chama religião. Eu não me drogo, eu não bebo, eu não me prostituo, não tenho prazer nessas coisas, mas eu vou para a igreja. Mas amo a Deus? Não. Por que eu não amo a Deus? Porque os meus atos não são de uma pessoa que ama a Deus, que adora a Deus e que confia na palavra de Deus. Porque se eu confio na palavra de Deus, eu vou viver conforme a palavra de Deus diz que eu devo viver. Então, esse é a visão nossa como cristãos, como não ateus. E nessa discussão que estava tendo, desse filósofo, e por isso que eu falei nisso, é que o outro, um cientista, disse não. Se o homem for excluído da face da terra, Deus continuará sendo Deus. Porque o Deus não existe por causa do homem. O homem é que existe porque Deus o criou. Porque Deus o quis. Então é o contrário. Então isso é uma coisa que nós temos que guardar na nossa mente. Deus, ele está acima de todas as coisas e ele vela exclusivamente pela sua palavra. Amém? Então, dentro desses versículos, você pode achar muitas coisas aqui. Eu fiz algumas anotações só. Muitas coisas interessantes. E um dado também histórico, que o Isaías no capítulo 22, ele cita aí, no versículo 11, ele cita um dado histórico que até então era desconhecido do povo. Ele diz assim, fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto, ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Mas eis aqui, gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho, e diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente, esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor, Jeová dos Exércitos. Isso é um quadro profético sobre Jerusalém. É uma predição sobre Jerusalém. E o que ele estava dizendo aqui é que o rei Ezequias, ele tinha feito, para evitar... Qual era a tática de guerra? Cercava a cidade, tapava-se os poços, cerrava-se as águas, os rios, os ribeiros, o que tivesse que levasse para dentro da cidade, e começava a matar as pessoas lá dentro de sede. E isto era extremamente comum em táticas de guerra. Isso era utilizado até recentemente, por isso que os castelos medievais eram, a maioria, construído ao lado de fontes, ao lado de rios. Sempre tinha um rio, que tinha aquela ponte que passa por cima do rio. Porque a água é o principal abastecimento. Tendo água, todo o restante se resolve. E o que que Ezequias fez? Ele fez um canal que levava a água subterrânea até Jerusalém. De forma que o exército cercava Jerusalém,
tirava a água de Jerusalém e não sabia, o povo não morria. O povo não estava morrendo. O povo continuava plantando dentro de Jerusalém, continuava vivendo dentro de Jerusalém, sem se aperceber, por causa deste reservatório, deste canal que foi criado por dentro dos muros, entre um muro e outro muro do castelo, das muralhas de Jerusalém. E esse canal foi descoberto recentemente, há uns 40, 50 anos, eu acho que no máximo, se eu não me engano. Foi descoberto mesmo, ou menos que isso. Foi descoberto recentemente. E até então não se tinha notícia disso. Numa escavação é que acharam o canal de Ezequias. E qualquer pessoa que for a Israel pode andar nesse, que é aberto ao público, é aberto à visitação. E é esse canal que leva as águas para o tanque de Betesda. Aquele que é um tanque que tem dentro da cidade, que quando as águas balançavam, o anjo dizia-se que era o anjo e vinha lá e a pessoa se jogava. Na verdade, o que fazia as águas mover não era um anjo, isso era a superstição do povo. O que fazia as águas mover era o canal de Ezequiel, de Ezequias, que levava a água para dentro lá. Então, quando a água vinha, balançava, enchia o tanque, balançava o tanque, o pessoal pensava que era um anjo, a água está balançando sozinha. Na verdade, era o canal. Até hoje existe não sei o tanque de Betesda, existe o tanque, o canal. Isso está lá. E isso está aqui narrado no livro de Isaías. Só que o que Deus estava falando aqui contra Jerusalém? Qual o problema de que se criar um reservatório? É o mesmo problema que que Jeremias vai dizer 200 anos depois disso, vai dizer sobre Jerusalém. Criar esses reservatórios, e é o que Isaías está dizendo aqui, fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. Ou seja, olha, vai vir um inimigo, vai vir o perigo, vai vir aquele que vai destruir vocês. E o que é que vocês fazem? Um reservatório, né? Porque um reservatório é importante. Coloca o exército, porque colocar um exército é importante. Né? Guarda dinheiro, porque guardar dinheiro é importante. Porque fazer isso é importante. E olhar para cima. E olhar para Deus. Deus, na maioria das vezes, é o último refúgio que nós procuramos. Nós procuramos a Deus, a maioria das pessoas se achegam a Deus, a maioria das pessoas se converte ao cristianismo como último recurso. Quando se esgota absolutamente tudo, a maioria das pessoas chegam a Deus, chegam ao Evangelho, conhecem a Jesus Cristo, no último. E quando está lá no último, eu falo porque também fomos assim. Quando está lá no último, quando já não tem mais nada a recorrer, aí descobre que existe vida e vida em abundância. E quão diferente seria, inclusive a nossa depois de crente, infelizmente, depois de crente. Mas quão maravilhosa seria a nossa vida se a primeira coisa que nós fizéssemos no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, seria se nós olhássemos primeiro para cima. Olhássemos primeiro para Deus. E é exatamente aquilo que eu já falei aqui diversas vezes. Muitas vezes nós somos tão sem fé. Nós somos tão descrentes, na vergonha, que nós procuramos muitas vezes primeiro os pastores do que a Deus. Nós procuramos primeiro alguém do que a Deus. E sabe o que é que nós dizemos com isso? Nós dizemos com os nossos atos, que falam mais do que as nossas palavras, nós dizemos com os nossos atos que nós não confiamos em Deus. E aí nós vestimos uma carapuça, vestimos uma fantasia de crente. Vestimos uma fantasia de crente. E era isso que o povo de Israel estava fazendo, vestindo uma fantasia de povo de Deus. E aí não aceitavam a profecia de Isaías.
Ah, vocês vão preparar um exército? Ah, vocês vão fazer um reservatório e acham que isso vai? Jeremias diz assim, olha, vocês cavam cisternas rotas que não retêm água. Porque o povo parou. Não vou orar pela chuva, não. Que história de orar pela chuva? Vamos fazer um reservatóriozinho aqui. Não me encher de água, a gente não precisa mais estar orando por água. Não precisamos mais estar esperando em Deus pela chuva. Na minha plantaçãozinha, ó, tem o meu poçozinho, vou lá, pego a água e coisa. Para que ficar esperando chuva no tempo certo? Para que ficar esperando chuva serôdia e chuva temporã? Se eu posso ter a água retida. Aí olha para nós, para nossa sociedade hoje. A gente necessita da chuva de Deus? Teoricamente não. Teoricamente não. A gente só se lembra da chuva. A gente só se lembra que estamos precisando da chuva de Deus se o reservatório secar, se tiver queimada. Aí a gente se lembra. Mas no nosso dia a dia, estou nem aí. Ó, tem um reservatório gigante ali que serve água para toda a gente. E isso na maior parte do mundo. Claro que se você estiver no deserto, a coisa muda. Mas é mais ou menos isso. Então, essa falta de apoio em Deus, de se apoiar em Deus, fez com que o povo errasse. Fez com que o povo seguisse caminhos errados. E Deus não quer um povo alheio àquilo que ele pode fazer. Deus quer um povo, ele quer um povo o qual interaja com ele. A questão de Deus é exatamente essa. É a questão de um pai para um filho. E o relacionamento de Deus é colocado como mesmo um pai para um filho. E qual é o pai que quer um filho distante? E qual é o pai que quer um filho que passou por uma dificuldade? Já imagino vocês que têm filho. Imagine que você tem dinheiro. Imagine que seu filho passe por uma necessidade e seu filho tem a arrogância de não chegar para você e lhe pedir. Procurar por você. Como é que você se sentiria? É Deus. É mesmo Deus assim. Então Deus, ele compara-se a um pai que quer que nós nos acheguemos a ele. Que quer que nós sejamos e nos portemos como filhos do rei. Amém? Então era isso que ele queria de Israel. E por isso ele diz aqui, olha, vocês construíram esse reservatório, construíram esse canal, mas não olharam para cima. Agiram no seu próprio esforço. Olha quantas coisas nós fazemos que não dá certo, que dá errado, porque nós simplesmente não consultamos a Deus. Quantas vezes nós quebramos a cara? Simplesmente porque nós não consultamos a Deus. Quantas vezes nós fomos e tivemos que voltar porque simplesmente não consultamos a Deus? E quantas vezes nós ficamos quando deveríamos ir porque não consultamos a Deus? Se nós consultássemos a Deus, e consultar verdadeiramente a Deus é ouvir o que Deus tem para nos dizer e aceitar o que Deus tem para nos dizer, porque também muita gente, já consultei a Deus e Deus está me dizendo para ir. Chegou, quebrou a cara, e aí Deus está dizendo o quê? Não é que agora Deus está dizendo, não, como é que Deus agora é menino? Diz uma coisa e está dizendo outra depois? Então é muito importante que a gente aprenda a viver do Evangelho, viver o Evangelho. Viver o cristianismo e não colocar a fantasia de cristão no carnaval. Amém? Então nós continuamos aí no capítulo 22 e quando eu falei lá de Tiro e fazia uma tipologia, pode utilizar esse termo, acerca de Satanás, ele fala aqui também do rei de Israel, e ele é uma figuração, uma prefiguração de Jesus Cristo. Ele diz uma coisa aqui sobre esse rei, e que é depois utilizada inclusive para Jesus Cristo. Ele diz assim, versículo 21 e 22, revesti-lo-ei da tua túnica, esforçá-lo-ei com o teu
Talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, abrirá, ninguém fechará, e ninguém abrirá. Quem diz isso, quem utiliza essa expressão de Isaías, quem sabe? Quem é que usa essa expressão no Novo Testamento? Paulo não. Já teve uma grande imagem de acerto, dizendo Paulo já cobra aí uma grande quantidade de cartas. Mas esse aqui não foi. Não, quem usou esse termo falando foi João em Apocalipse. Uma das cartas, que agora já não me lembro mais, que ele dizia: aquele e a porta está aquele que tem as chaves na mão, que abre, ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Sim, não prevalece. Mas esse aí foi que o próprio Jesus Cristo deu à igreja. Não é? Pedro, tu és pedra, sobre a pedra edificarei a minha igreja, eu pôs as chaves dos céus, que será ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pronto. Mas quem usa essa expressão do jeito que está aqui é o apóstolo João no livro, na Revelação, o livro de Apocalipse. Então Jesus Cristo é aquele que tem o poder de abrir e ninguém fechar, e fechar e ninguém abrir. Ninguém é ninguém. Não adianta forçar a porta que Jesus Cristo fechou, e não adianta tentar fechar a porta que Jesus Cristo abriu. A porta que ele abre, ninguém fecha. Amém? Aí agora eu quero dar sim, essas predições todas aqui, que diz, começa sempre no capítulo, ele sempre começa uma predição dizendo peso do vale, peso de Tiro, peso de não sei o quê, né? E agora, a partir do 24 em diante, começa uma série de... agora que a gente chama, os teólogos chamam de uma revelação apocalíptica. Porque do 24 em diante, ele se fixa em Israel e é uma predição futurística, tanto para Israel desde 200 anos depois até 2000 e tantos anos depois, quando Jesus Cristo voltar. Então, é uma revelação apocalíptica. E uma coisa interessante das revelações, desse tipo de revelação, é uma expressão que está escrita aqui no versículo 28. Começa com uma expressão. Que expressão é essa? O capítulo 28. Começa com uma expressão. Que expressão é essa? Que tem na Bíblia de você. Oi? Tá doendo, Laura? É a expressão de dor mesmo. Essa expressão é de dor. Ai. Essa expressão não é simplesmente um ai, 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 ai. Não. Quando essa ai é utilizado na Bíblia, ela sempre vem com castigos severos. Castigos severos. Então, esse ai é uma expressão em hebraico, né, traduzido para nós por ai. Acho que é o oi em hebraico. Oi. É mais ou menos isso. Oi. Em hebraico. Em português para nós é ai mesmo. Ai. Ui. Em aramaico é É uma expressão que você só diz quando quebrou o vaso de cristal da mãe. Esse ai desaparece. É tipo, colocou o aparelho de R$ 1.200 e pediu para retirar porque não está aguentando a dor. É esse ai aí. É esse ai. É esse ai, né, Ângela? É esse ai aí.
É um ai. É tanto que no livro de Apocalipse esse ai vai aparecer como os 7 ais. Tem as trombetas, vai intensificando. Vai aparecer as trombetas, aparece os selos e por fim aparece os ai. Ou seja, ai. Ai de ti. E Jesus Cristo diz isso, né? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos milagres que em ti foram feitos, haveria muitos se arrependido com pano de saco cinza. Então esse ai é realmente uma expressão de dor gigantesca. Ele começa aí no capítulo 28, ele fala esse ai. Então sempre que você lê aí esse ai na Bíblia, corra. Então a partir do 24 ele começa a falar sobre como vai ser o fim de Israel. Qual será o fim de Israel? E ele diz: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Aconteceu isso 200 anos depois, quando os babilônicos levaram pela última vez os judeus, porque os assírios, os Tiro, o Egito tinham atacado o povo de Israel e os últimos a fazerem isso foram os babilônicos, né? E ele diz assim: e o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra, ou seja, acabou-se. O Senhor pronunciou esta palavra, acabou-se. Lembra que ele falou lá que ele vela pela palavra dele? Quem falou, né, o Senhor, quem pois invalidará? Um outro profeta, que agora já me esqueci o nome, diz, profetizou, acho que é Osés, não é? Profetizou o Senhor, como é? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Não é? Alguma coisa assim desse tipo. Quando ele diz isso, pronunciou esta palavra, vai acontecer, o povo já sabia que ia acontecer. Não acreditava na palavra de Isaías. Quando Jeremias, 200 anos depois, vem falar sobre isso, um pouco mais de 200 anos, vem falar sobre isso, ele diz assim ao povo, que agora estava sendo levado pelos babilônicos, ele diz ao povo: minha gente, não lutem, vá embora, porque isto está determinado. E aí Jeremias, por dizer essa palavra, é preso, é açoitado, é levado como qualquer um, como o pior dos indigentes, colocado dentro de prisão. Por quê? Porque ele disse o que o profeta estava dizendo: olha, o Senhor determinou, vai se cumprir. Não adianta mais vocês fazerem nada, olha, não adianta nem vocês buscarem a Deus. Basicamente é aí. Agora, contra isso, não tem nem mais isso. Porque Deus, antes de dar a sentença de Deus, Deus é longânimo, Deus é maravilhoso, Deus nos exorta, Deus nos mostra, Deus nos fala, Deus nos permite alterar o curso da nossa vida, alterar o curso da nossa história. Deus nos permite até certo ponto. Porque de coração endurecido a coração endurecido, a coração endurecido, a dura cerviz, chega um momento que Deus diz: não vão entrar na terra de Canaã, não vai alcançar as promessas. Então Deus está te avisando, corre, muda, transforma, porque chegará um dia que Deus vai dizer: teu tempo acabou. Deus está clamando neste mundo, dizendo ao povo: olha, vocês ainda podem ser salvos. Busquem. Busquem. Mas chegará um dia, assim como foi nos dias de Noé, que as portas da arca vai se fechar e aí não vai se abrir mais para nada. E aí não vamos ter mais tempo para nada. E aí só vai nos restar os ai. Ou nós nos convertemos agora, e esse ai pode ser amanhã.
Não sabemos, vivemos, eu já falei sobre isso diversas vezes, vocês já estão cansados de ouvir, Jesus Cristo pode vir amanhã, pode vir daqui a pouco, Jesus, ó, nem termino de pregar. Jesus pode vir a qualquer momento, e será que nós estamos preparados para isso? Então nós temos que viver hoje preparados para Jesus Cristo voltar daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos. Olha, Jesus pode voltar aqui no meio do meu pecado. Jesus pode voltar, não vai dar nem tempo de você se arrepender. Ah, mas Jesus Cristo não vai voltar agora não, porque ainda falta o anticristo aparecer. Tá bem, mas você pode morrer antes. Imaginou, morreu pecando. Olha que coisa linda. Tem gente que morre dormindo, né? Tem gente que morre dormindo. Pode dormir pecando, adulterando. Olha, dá um revertério no remédio que o homem toma. Morreu. No meio do pecado. Olha que coisa linda. Acontece. Não dá nem tempo de pedir perdão. Não vou ali na farmácia. Vai ali na farmácia e vou. Pô, o carro passou. Levou em seu pecado. Ah, mas Deus é longânimo. Não. Deus é longânimo. Deus deu um tempo gigantesco. Deus deu um tempo gigantesco para você conhecer a verdade. Aqueles que não tiveram tempo de conhecer a verdade, de serem idôneos para tomarem a decisão, Deus vai levar para si. São chamados crianças. Mas aqueles que Deus dá tempo para a pessoa pensar, raciocinar, meu amado, corra para os braços do Pai. Então ele falou exatamente que isso vai acontecer, vai acontecer. Aí, no meio essas passagens, a partir do 24 em diante, que é uma predição basicamente sobre Israel, sobre Jerusalém propriamente dito, que ele fala aqui, e no meio desses versículos tem muita coisa importante, tem muita coisa bonita de se ler. Eu não vou ler todos, estão muitos interligados, não vou ter que ler versículo por versículo tudo, e não é este o caso agora. E no meio dele, aqui no capítulo 25, tem um canto de exaltação que o Isaías faz. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinho puros, com tutanos gordos, com vinhos puros bem purificados. E destruirás neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilarás a morte para sempre, e assim enxugarás o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do teu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Ou seja, ele está fazendo aqui, a partir do 25, ele começa a fazer uma exaltação, e observe que a exaltação que ele está fazendo são sobre verdades, são como se tivesse acontecido, que ainda não tinha acontecido, mas ele já estava dizendo, já estava glorificando por aquilo ter acontecido. Ele faz uma narração do que vai acontecer no futuro, como se já tivesse acontecido no passado. Porque da cidade fizeste, ou seja, já fizeste, ainda não tinha feito. Um montão de pedras. Da cidade forte, uma ruína, ainda não tinha feito. Do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar, pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis. E depois ele começa a falar aqui da proteção divina, da proteção de Deus sobre o seu povo. E ele faz aqui uma outra expressão que João usa também no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, quando ele diz que ele aniquilará a morte
para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, que não tem nada a ver, mas eu quero fazer essa pergunta. Ele diz aqui que aniquilará a morte. Lógico, nós sabemos aqui que a morte morreu. Quando foi que a morte morreu? Por que as pessoas chamam Dona Morte? Dona Morte. Não tem, né, o desenho da Dona Morte, né, uma caveira, uma mulher com... Não caveira, não, com... Hã? Não entendi nada, mas... Ela vem sem avisar. Por que chamam ela, Dona? Dona, por que... Não tem, né, a morte, coloca um negócio assim, aí uma caveira, uma foice, né, como é? Uma foice. Desenha assim, uma mulher com coisa preta, assim. Não, eu tô falando do sexo, tô falando como uma... Por que colocam a morte como uma pessoa? Hã? Mas por que as pessoas colocam a morte como uma pessoa? Olha, 2015 está acabando, só tem mais 2 dias. Quem quiser ainda morrer esse ano, que esse ano tá terrível. Misericórdia. Oi? Não, não, senão vai pra internet o que ela tá pensando. Sabe como Camila pensa? Fale, minha filha, é o quê? Não. Jesus era uma pessoa e trouxe a vida. Então a morte é representada por uma pessoa. Cadê a Dona Vida? Cadê a Dona Vida? É ótimo. Sim, mas é certo ou errado personificar a morte? Tratar ela como se fosse uma pessoa? O que é a morte? O que é a morte? O que é a morte? Gente, vocês não sabem o que é a morte? Quem quer saber? Pega ali a... Pega a foice ali. Quem quer... Vamos lá, tampando a respiração. Vamos ver quem conhece primeiro. Misericórdia. Olha, é só uma questãozinha. Não é errado personificar a morte. Quem personifica a morte, na verdade, como uma pessoa, né, coloca ela como uma pessoa, se é mulher ou se não sei, porque há morte, né? Por isso coloca, não sei. Se em outras línguas também. Pode ser. Em português é feminino, sei lá, em inglês é feminino também. Pois. Mas as pessoas costumam colocar como uma pessoa. Né? Nós, em português, conseguimos... não sai. Acabamos por colocar como uma pessoa, como uma mulher. Mas... Por um. Porque tem uma foice é um homem. Porque você é uma mulher, tinha o quê? Uma vassoura? Você não é feminista. Jesus! Eu tô ouvindo isso. Ah. Então, o que acontece... Não, é porque o pessoal coloca de vestido. Sempre que a Bíblia se refere à morte, ele coloca a morte como algo físico. Por exemplo, como é que nós vamos aniquilar uma coisa que pela filosofia de Laura não existe? Porque Laura disse que a morte é a ausência da vida, logo ela não existe. O que existe é a vida. Na ausência da vida existe a morte. Não.
Na verdade, foi o que você falou, né? Na ausência da vida existe a morte. Então a morte não é uma coisa, ela é a ausência de alguma outra coisa. Vamos filosofar, gente. Vamos lá. Vamos. Logo a morte não existe. Né? É como eu costumo explicar que o mal não existe. O mal de fato não existe. O mal é a ausência do bem. Aí o mal não existe. O mal, quando eu estou explicando sobre o mal, eu digo que o mal é como um buraco numa parede. O mal é um buraco numa parede. Se o mal come, se o buraco começou um buraquinho na parede, você vai abrindo aquele buraco, vai abrindo aquele buraco, vai abrindo aquele buraco, vai abrindo, que comeu a parede toda, chega um momento que não tem mais buraco, não tem mais parede, não tem buraco. É a morte, sim, não deixa de ser uma consequência, como o mal também é uma consequência. Mas é o que eu estou dizendo que o mal ele não é tratado de certa forma como uma pessoa, como personificado, né? Ele é agora a morte, ela é personificada. Ele é colocado como uma pessoa, personificado como uma pessoa, misericórdia, é uma redundância, né? É personificado. Oi. Por quê? Não, eu vou perguntar agora os. Não sei. Por que que é? Por que que ela é. Por que que ela é colocado como uma pessoa? Não sei. Mas ele coloca como uma pessoa na Bíblia. Ele coloca como uma pessoa. É tanto que ele aniquilará a morte. Só aniquila aquilo que existe. Então a morte é uma coisa real. O anjo da morte, exatamente, também. Também pode. Também pode ser. Agora, por que a pergunta pastor, por que ele personificou? Não sei por que ele personificou. A gente vai saber quando chegar lá. Mas que ele é personificado, a morte é personificada. Se você observar, tem outra que agora já não estou lembrado, em Atos dos Apóstolos e no próprio Apocalipse, é visto como a morte como uma pessoa. Como uma pessoa. Então, essa referência da morte como uma pessoa não é antibíblico, não, é bíblico. É como se fosse uma pessoa que será aniquilada no fim, será morta no fim, será vencida no fim, totalmente. Aí eu quero explicar também uma outra coisa. Existe, para entender a questão da morte, que aqui diz que ele aniquilará a morte, e quando eu perguntei quando foi que a morte morreu, e Josie respondeu corretamente, né, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Né? Automaticamente, ele venceu realmente a morte ou ele ainda vai vencer a morte? Ele venceu a morte uma vez que ele vive, ou seja, a morte não o tomou, a morte não conseguiu tomá-lo. Agora, existe uma expressão para nós entendermos isso na teologia que chama-se o já, aí e ainda não. Já e ainda não. Ele já venceu, já, mas ainda não. Porque ainda falta o último inimigo que será aniquilado é a morte. Mais uma vez, uma personificação. Inimigo é uma pessoa. O último inimigo a ser eliminado é a morte. Mas ele não já eliminou? Já, mas ainda falta cumprir. Ainda falta ser extensivo para toda a gente. Ele foi as primícias. Né? E isso ainda falta ser extensivo para toda a gente. Uma vez. Por isso que. Aí o que acontece? É extensivo para nós a partir do momento em que nós o aceitamos. A partir do momento em que nós o aceitamos, nós, apesar de passar pela morte, se ele não vier antes, de passarmos pela morte física, não passaremos pela morte espiritual, nós vamos vencer e vamos ressuscitar. Então aí, nesse momento da ressurreição, é que de verdade a morte será aniquilada e não haverá mais morte no mundo. Não haverá mais a ausência da vida. segundo Laura. Todo mundo ok? Embananou ninguém não? Maria descobriu por quê? Eu não levantei dúvida. Eu não levantei dúvida.
Eu perguntei se estava certo ou se estava errado. Eu não perguntei por quê. Você que foi perguntar por quê. Agora, por quê? Por que que o apóstolo, por que que eles chamaram de... Não sei por quê, vou perguntar a ele. Outra... Exatamente. Aí diz aqui, no versículo 9 ainda, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová a lágrima de todos os rostos, e tirará a vergonha, o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, ou seja, isso também vai acontecer. Ele vai tirar a vergonha do seu povo, e quando ele fala aqui do seu povo, não somos nós, tá? Essa aqui é uma predição exclusiva para Jerusalém. Então, também enxugará, olha, enxugará do rosto as lágrimas de todo o rosto. Isaías diz isso. Quem é que vai chorar? Zacarias diz, ele só vai enxugar daqueles que não foram para o inferno. Porque os que vão para o inferno vão prantear e ranger os dentes, como diz o livro de Apocalipse. Agora, Zacarias, ele profetiza que quando Jesus Cristo vier, eles vão olhar, os judeus que estiverem aqui sobre a terra, porque não serão arrebatados, mas eles vão ser salvos, porque o Senhor Jeová o disse, como diz ali. Eles vão olhar, Zacarias diz mesmo assim, eles olharão a quem transpassaram e prantearão. Então, neste momento, são duas coisas que vão acontecer, que é, Jesus Cristo vai voltar. De repente, Satanás, na figura do anticristo, na figura do falso profeta, ele vai vir, levantar uma grande luta contra o próprio Israel, né? E neste momento em que estiver nesta luta, que parece que o exército do inimigo estará ganhando, então nesse momento, Jesus Cristo vai voltar, e agora com poder, honra e glória, certo? Que todo olho verá, né? Voltará ele com os seus santos anjos e sua igreja, nós voltaremos, e ele naquele momento eliminará o inimigo, eliminará Satanás pelo assopro, né, da sua boca e pelo resplendor da sua vinda, como diz o apóstolo Paulo, exatamente assim. Ou seja, ele só vai fazer e simplesmente o esplendor da sua vinda vai ser gigantesco. Imagine que a Terra é redonda, claro, a Terra é redonda, e a Lua você não vê de todo lugar, todo o tempo. Você vê a Lua à medida que a Terra gira. Então, se a Lua está aqui hoje, não está lá no outro lado da Terra, que ninguém está vendo. Quem está lá é o Sol. No dia que Jesus Cristo vir, vai ser uma aparição fenomenal, que todo olho verá, quer esteja Polo Norte, Polo Sul, quer esteja na China, quer esteja onde quer que esteja, onde quer que estiver, vai ver a vinda de Cristo. Vai ser uma vinda maravilhosa. Não é isso que vai ter um eclipse, mas só determinada parte do mundo que vai ver aquele eclipse. Não. Vai ser uma coisa que todos vão ver ao mesmo tempo, certo? E vai ser automático, vai eliminar. Quando Jesus Cristo eliminar o Satanás e todo o seu exército, os judeus que vão estar lá guerreando olharão. E a primeira coisa que ele vai ver, a ferida nas mãos. Vai ver aquele a quem transpassaram. E aí hoje eles não acreditam em Jesus Cristo. Sabem da história. Eles conhecem mais a história de Jesus Cristo que a gente. E quando chegar, ele vai ver que aquele é o Jesus Cristo. De certa forma, a única coisa que vai poder identificar aqui é Jesus Cristo.
é as feridas na mão, nos pés e na lateral. Uma vez que eram as mesmas feridas que, mesmo depois de glorificado, ele mostrava aos discípulos. A Tomé, já em estado glorificado, disse: Tomé, toca aqui na minha ferida. Então essa mesma ferida será vista. Então, quando os judeus verem isso, prantearão. Vai ser choro para mais de metro, vai ser lágrimas, e diz lá que o próprio Senhor enxugará a lágrima deste povo, como um pai, né, aquele filho que fez arte e subiu, sei lá, no pé de coco. Não, aqui não tem coco. E caiu, poft. O pai vai o quê? Primeiro reclamar porque o menino subiu? Não. Ele vai primeiro cuidar da ferida, vai cuidar Então Deus é esse pai longânimo, esse pai misericordioso, que prometeu que salvará aquele povo e o vai fazer. Então, oi? Salvará os judeus que permanecerão. Crerá naquele momento. Crerá naquele momento. Nós temos dia 6 de fevereiro, nós vamos falar mais uma vez sobre o Apocalipse e vou explicar diretamente essas coisinhas. Mas, de antemão, vou só explicando, vou só dizendo isso. Sim, há uma história, há um paralelo entre a história da igreja e a história de Israel, são duas coisas completamente diferentes. Os judeus que morrerem agora não vão para o céu. Isso é claro, isso é óbvio, só vão morrer os judeus que aceitarem Jesus Cristo. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Então, naquele momento, eles vão ser salvos. Não são vai que tem algum judeu que estava no exército do inimigo, sei lá, né? Não vai viver. Não sei, tem de tudo hoje. Mas aqueles que permanecerem fiel a Deus, porque não vão rejeitar Satanás, mas vão estar fiel a Jeová. Aí é que eles vão ver Jesus Cristo e ali eles vão dobrar os seus joelhos e confessar, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Há uma versão que eu já ouvi, todo olho verá, e pessoas da igreja, pessoas que dizem que é pela internet, pela televisão. Eu não quero não, Laura. Não. 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 Quando a Bíblia diz todo olho verá, se vai ser pela televisão, pela internet. Não. Já ouvimos isso, já? Também não quero nada. Eu quero não. Eu não tenho internet. Eu prefiro pensar que Deus tem o poder de abrir uma rosa e colocá-la assim com sobre uma mesa. Para o cristão, tem certeza. De qualquer forma, eu só sei de uma coisa, Laura. Eu não quero ver, nesse exato momento, eu não quero ver Jesus Cristo vindo. Eu não quero ver Jesus Cristo vindo. Eu quero vir com Ele. Eu quero vir com Ele. Eu quero que todo olho veja Ele e eu vindo junto também. A sua igreja inteira vindo. E essa é a segunda vinda. É a segunda vinda que todo olho verá. Exatamente. Exatamente. E a gente vai ver isso no dia 6 direitinho. Que eu acho que no dia 6 eu vou me preocupar exclusivamente com a segunda vinda, vou esquecer o passado e vou me deter exclusivamente no futuro. Tem muita coisa do futuro para a gente ver. De quê? Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Quarta? Não, 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro é sábado, é o fim das primícias. Fim das primícias. Bom, vamos ficar de pé, vamos orar. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se aprendeu alguma coisa, saia feliz, porque Deus nos ensina a cada dia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Abençoa meus irmãos que aqui estão, abençoa meus irmãos que estão pela internet nos assistindo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos, Senhor, e nos faz crescer na tua graça e no teu conhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, Deus, em nossa vida, opera em nosso meio e nos faz, Senhor, guardar esta palavra dentro do nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nos conduz em perfeita vitória à nossa casa. Amém. Amados, antes de irmos, eu só queria falar um pouquinho antes de... Próxima vez que vamos nos ver, nós já acredito eu que já vamos ter entrado nas primícias, porque eu não sei se vocês vão vir no dia 31 para a reunião de oração, por isso eu queria só avisar para aqueles que vão vir para as primícias orar, que o período da manhã